Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da DRAP Alentejo enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020. Para o primeiro programa é nosso convidado o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, o professor Dr. José Godinho Calado. Bem-vindo a este Momento Agro. Queria-lhe começar por perguntar que importância tem iniciativas como esta de comunicação, como este podcast e programa, enquanto elemento de proximidade com o meio rural e com o setor. Muito obrigado pelo convite. É sempre com muita honra que estamos neste tipo de sessões, neste tipo de comunicações. Cumprimentar quem nos pode ouvir em qualquer momento, todos os ouvintes interessados pelo meio agrícola, pelo meio rural e não só. E relativamente àquilo que é a importância deste tipo de sessões ou deste tipo de análises, ela é muito relevante e cada vez mais é relevante à medida que as pessoas se concentram em grandes meios e se afastam do meio rural. É importante perceber-se que todo o interior do país e praticamente de muitas partes do mundo, ele vive com base na produção de um bem fundamental para a nossa vivência do dia-a-dia, que são os alimentos. E hoje em dia, quando se discute tanto o preço dos alimentos e os alimentos, é fundamental as pessoas perceberem de onde é que eles aparecem, de onde é que são obtidos. São obtidos, de facto, num espaço físico, que é esse meio rural, e são obtidos a partir do mar. Portanto, muitas vezes aí não há pessoas e não se percebe porque é que os preços oscilam, não se percebe a dificuldade de se obterem, não se percebe que para se obterem eles são obtidos em determinado ecossistema e esse ecossistema é preservado pelas pessoas que os obtêm e muitas vezes nós estamos a falar do ponto de vista de discussão, numa discussão que eu às vezes lhe chamo filosófica, sem uma base técnica, sem uma base de conhecimento e, portanto, todos os eventos como estes são de facto muito importantes para dar a conhecer alguns aspectos técnicos e nós podemos abordá-los com certeza um pouco mais à frente, que nos permitem depois digamos, transmitir às pessoas a importância e porque é que são feitos dessa forma, porque é que os temos que fazer e porque é que foram feitos ao longo da história. Portanto, esta é a importância deste tipo de sessões. O Alentejo é a região do país responsável por 50% da superfície agrícola. Isso também corresponde ao contributo da agricultura para o próprio território, ou seja, qual é o contributo da agricultura no desenvolvimento da região? É muito importante essa questão, pegando naquilo que tinha referido há uns minutos atrás, ou há uns segundos, para tentar perceber o contexto mais técnico. Ora bem, o Alentejo é de facto, do ponto de vista de superfície agrícola útil, mais de 50% do país, porque são 2 milhões e 200 mil, mais de 2 milhões e 200 mil hectares num conjunto de 3 milhões e 700 mil. Agora, vamos pôr isto num número mais perceptível para as pessoas terem a noção. O que é que representa em termos de produção agrícola? Qual é o valor que está alocado à produção agrícola? O valor da produção agrícola no Alentejo é um valor que tende quase para os 3 mil milhões de euros. É evidente que no país esse valor representará 1/3 e já vou explicar porque é que não é os 50%. Por outro lado, a percentagem do PIB, a percentagem do valor acrescentado bruto agrícola, uma coisa é a produção agrícola, outra coisa é o valor acrescentado bruto, que é a diferença entre a produção agrícola e os fatores de produção que permitem obter essa produção. Portanto, é um diferencial. Esse valor, por vezes, não é tão alto. E não é tão alto e não é tão significativo em percentagem do PIB, porque, de facto, há um conjunto de medidas. Nós tivemos umas recentemente na perspectiva do preço dos alimentos não subirem muito, para a maior parte das pessoas terem possibilidade de adquirir os alimentos. Aliás, isso é a gênese das políticas agrícolas. Foram a gênese das políticas agrícolas no mundo, neste caso na Europa e também nos países desenvolvidos que as têm de apoio à produção agrícola. E, portanto, no Alentejo, apesar de tudo, a percentagem do nosso valor acrescentado bruto no PIB tende para 9%, 9-10%. No país não é. É um valor muito mais baixo. É 1,4, 1,5, 1,7. Em 2020 foi 1,7. Neste momento está a descer. E isto tudo tem a ver com aquilo que eu referi, que é o valor acrescentado bruto
é obtida a partir da produção agrícola que eu referi e ela é muito importante, o valor é muito significativo, só que os preços dos fatores, o diferencial que fica é muito menor do que noutras áreas do setor produtivo. Quando estamos a falar, por exemplo, no setor secundário ou nas tecnologias de informação, os valores aí são muito maiores. Porquê? Porque quando os preços dos alimentos sobem muito, a inflação sobe, dispara. E não há nenhum país do mundo que não tente controlar a inflação. Como é que isto se pode controlar e porquê é que isto foi e porquê é que isto acontece? Porque, de facto, como eu disse, a gênese das políticas agrícolas teve a ver com o apoio à produção para deixar o preço dos alimentos sempre mais ou menos estáveis. O que acontece é que nos últimos anos têm entrado outros atores de mercado, concretamente fundos de investimento, têm distorcido isto. Mas voltando ao Alentejo e à pergunta que me foi efetuada. Portanto, os tais 9-10% do valor acrescentado bruto na contribuição do PIB da região, ele é um valor direto, é um valor, como eu disse, da produção agrícola. Mas agora vamos analisar isto de uma forma mais ampla, é aí que as pessoas por vezes não sabem. Atenção, para esse valor contribui a produção agrícola, até aí todos os transformados. O que era de uma região como o Alentejo se não tivesse a indústria da carne, os nossos enchidos, a indústria do leite, os nossos queijos. Reparem a indústria do vinho, as nossas uvas para a transformação do vinho, mas reparemos noutro aspecto muito importante. Olhamos para um produto que é fundamental para a região do Alentejo, que é de uma espécie que também vive no meio rural, que é uma espécie agrícola, é uma espécie, obviamente é considerada florestal, é uma árvore, que é o nosso sobreiro, o Quercus schuber, que dali se obtém um produto com uma valia extraordinária, utilizado em montes de finalidades, é multifuncional em termos de utilização e que a transformação não fica, muitas vezes, até na região, vai para o norte do país. Aliás, isso é um problema de todo o sul da Europa, que tem, muitas vezes, os produtos e depois a transformação é feita a norte. Se olharmos para a Espanha e se olharmos para a França, isso acontece. E em Portugal também acontece. E, portanto, isso é uma mais-valia muito grande de um produto que é obtido aqui, que dá emprego noutras partes do país, sobretudo a norte. Há algumas pequenas indústrias de cortiça, temos aqui, mas a grande, digamos, a grande indústria da cortiça dos grupos amorim está no norte do país e a transformação de produtos mais finos e de muito maior valor acrescentado. E se nós olharmos para isso, o Alentejo sem agricultura era uma região que não existia do ponto de vista de pessoas. E a partir dessa descrição, pode-se concluir que existem várias agriculturas dentro do próprio Alentejo? Existem vários sistemas agrícolas dentro do próprio Alentejo. Olha, a razão é técnica também. No litoral alentejano, a agricultura, a produção de alimentos, as atividades que dão origem aos alimentos ou vêm dos animais ou das plantas. Uma planta vive onde? Tem a raiz no solo. É evidente que eu posso controlar esse solo num substrato, mas está lá a raiz. E o que é que faz a planta? Faz fotossíntese. E para fazer fotossíntese o que é que precisa? Precisa de sol, precisa de temperatura e, obviamente, para a planta transpirar precisa de água. Portanto, o litoral alentejano tem sistemas agrícolas que beneficiam de temperaturas muito mais regulares do que o interior do Alentejo, por causa do fator termorregulador do Atlântico. Isso leva-me a que aqueles sistemas agrícolas do litoral alentejano possam ser diferentes do interior. Por sua vez, o interior, quando eu olho para zonas mais a sul ou mais a norte, há uma diferença em termos de densidade florestal e de densidade e de composição herbácea. E isto reflete-se no quê? Na própria quantidade de água. As pessoas não sabem o ciclo da água. Aprende-se no ensino primário. A água, as plantas evapotranspiram. Tem 75% de água, evapotranspiram, a água concentra e volta a cair. É evidente na zona de Montemor, próximo onde estamos, temos uma quantidade de precipitação ao longo do ano hidrológico muito superior àquela que temos, por exemplo, na zona sul, na zona de Mértola, Castro Verde. E a densidade populacional em termos de árvores, das nossas quercíneas e os nossos carvalhos, as azinheiras e os sobreiros, é muito maior aqui do que lá em baixo. E, portanto, o sistema agrícola aqui tem que ser diferente do sistema agrícola do sul. E depois há o sistema agrícola que beneficia da componente de água, que é fundamental e que eu referi, que é que conseguimos concentrar. Eu tenho neste momento uma grande albufeira, que é o Alqueva, uma grande barragem, é o Paradão, tenho a albufeira, uma grande quantidade de água ali que me permite ter sistemas agrícolas à volta desta albufeira, onde a energia é mais favorável para transporte de água, que são diferentes, por exemplo, do norte alentejano também. Portanto, esses sistemas são diversos e são diferentes. Podemos falar em cada um deles, mas de facto são diferentes. Tem desde os sistemas agro-silvopastoris e silvopastoris do Alentejo Central, tem de facto sistemas de culturas permanentes e culturas regadas entre o Alentejo Central e o Baixo Alentejo, tem de facto sistemas de agricultura em ambiente controlado, porque aí o custo de energia para controlar o ambiente é menor por causa do fator termorregulador no litoral alentejano, e tem depois o norte alentejo, com
uma zona de transição já mais, de declive mais acentuado, onde tem os sistemas silvopastoris, agro-silvopastoris e pastoris. Portanto, esta é a realidade. Relativamente às políticas, recentemente foi aprovada a nova PEPAC. Considera que esta é uma mais-valia para o setor no Alentejo? O PEPAC não foi aprovado para o Alentejo. Obviamente que o PEPAC, como eu também já referi, é a sequência de um conjunto de políticas agrícolas que tiveram origem na formação da Europa como a conhecemos hoje, com 4, 5 países e hoje com 30 países, portanto de um muito mais alargado número de países. O que acontece é que o plano estratégico das políticas agrícolas comuns deve estar orientado, deveria estar e continua ainda a estar orientado para dois objetivos muito importantes. Um é manter o preço dos alimentos a um nível aceitável para a maior parte das pessoas. E, portanto, isso vai ter que ser, para conseguir fazer isso, vamos ter que apoiar a produção. E, portanto, isso chamamos as ajudas diretas à produção. Por outro lado, para manter esses preços e não subirem muito, também temos que ajudar o investimento para regenerar os sistemas. E, portanto, o PEPAC tem lá as duas componentes, divididas por vários sistemas, divididas por várias hipóteses, mas os dois estão lá, quer o apoio à produção, do ponto de vista de direta, ou seja, de apoiar o agricultor para que consiga produzir alimentos a um preço não muito elevado, mas para ele continuar a viver, porque senão ele vai abandonar a atividade e não produz alimentos, e por outro lado ajudar o seu investimento de forma a modernizar a sua exploração. Esta foi a gênese das políticas agrícolas na Europa. Esta foi a gênese das políticas agrícolas nos Estados Unidos, na Suíça, que não faz parte da Europa, no mundo desenvolvido. E, neste caso, o plano estratégico das políticas agrícolas comuns continua a ter isto. Mas o que é que tem mais? Houve uma visão na Europa que foi uma visão muito de, vamos chamar assim, duas linhas bem orientadas. Uma linha para o ambiente, outra linha para as tecnologias digitais. Eu chamo a atenção que as tecnologias digitais na agricultura, como em qualquer atividade produtiva, elas são ferramentas. Como foram toda a mecanização que foi feita no setor primário. A máquina a vapor, na Revolução Industrial, foi introduzida também no setor primário. E isso ajudou-nos a mecanizar o setor. As tecnologias digitais são ferramentas, como as máquinas têm sido ferramentas, para ajudar a modernizar o setor e para ajudar a tornar mais eficiente e eficaz o processo produtivo. Por outro lado, a transição ambiental foi outra grande orientação. Portanto, o PEPAC reflete estas duas coisas, foram orientações da Europa. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos que vamos chamar assim, na região Alentejo e no país, porque ele não foi construído para o país, as pessoas olhem para aquele conjunto de hipóteses que o PEPAC lhe ofereceu ou lhe oferece e depois tentarem aproveitar ao máximo. Podemos dizer que pode-se simplificar. Vamos ver se é possível ainda torná-lo mais simples dentro daquilo que ainda temos de ferramentas na mão. Até do ponto de vista de informatização. Tentar que a submissão de candidaturas ou a submissão de projetos de investimento se torne um pouco mais ágil e mais flexível. Mas, de facto, ele existe com estas duas grandes características que eu disse, ou duas grandes condições, dividida por muitas hipóteses dentro dos ecorregimes, dentro das medidas de transição ambiente e clima, dentro dos apoios dentro das ajudas diretas, incluindo ajudas diretas aos animais, é evidente com valores que às vezes os agricultores, os empresários agrícolas considerariam que poderiam ser melhor, mas isto é o que temos neste momento e vamos ter que trabalhar com isso para tirar o máximo partido dele. Professor Dr. José Godinho Calado, falamos de várias agriculturas, mas o Alentejo também é banhado pelo Atlântico, existem pescas, pode falar-nos um pouco sobre esta área, porque por vezes olhamos para o Alentejo e só vimos esta planície agrícola, não é? É verdade que o Alentejo tem os tais, como disse bem, e eu já referi os valores, os tais 50% de superfície agrícola útil, mas tem 1/3 da área geográfica do país. E este país é do ponto de vista de formato, vamos chamar assim de figura geométrica, é um retângulo. E de um lado, numa grande costa, tem o Atlântico, e do outro lado, numa costa mais pequena, no lado mais pequeno, como retângulo, tem o Mediterrâneo. Portanto, se o Alentejo é 1/3 do país e apanha desde oeste a este, portanto vai apanhar obviamente 1/3 da nossa costa atlântica. E ao apanhar 1/3 da nossa costa atlântica, apanha também essa atividade da pesca. Aliás, as direções regionais são direções regionais de agricultura e pescas. E as pescas porquê? Porque toda a atividade no sentido pesqueiro, das associações, mas não só de pesca do mar, como também de criação de peixes do ponto de vista da aquacultura ou aquicultura, ela também tem políticas de apoio, é a tal questão da produção dos alimentos, de existirem, obviamente, medidas de apoio à produção de alimentos, e aqui na pesca também existiu o programa do mar 14-20 e neste momento é o 20-30, portanto que vai o 23-27, portanto é o novo programa do mar.
E o objetivo é apoiar o investimento na área da pesca ou na área da aquicultura, para a produção de pescado, para a produção de bens alimentares. E, portanto, esta é uma área muito importante porque temos um terço da área geográfica e temos um polo muito importante que é o polo de Sines. É à volta do polo de Sines que se desenvolve este conjunto de atividades, ou de portos mais pequenos à volta de Sines, sem esquecer aqui a zona mais a norte, a zona, enfim, já a atender Alcácer do Sal, como sabemos ali a Comporta, ainda a semana passada foi inaugurado ali um pequeno espaço de docapescas na Carrasqueira, que faz parte da região, vamos chamar assim, do Alentejo. São 4 dos concelhos do distrito de Setúbal que estão incluídos nesta zona de trabalho e, portanto, esse porto também é importante para nós, dá algum pescado, para uma pesca, eu diria, quase familiar, mas que é importante para um conjunto de pessoas e é importante para... Agora, vamos reparar nisto, é importante depois para toda a restauração e a hotelaria daquela região, porque muitas vezes essas pessoas trabalham para esse tipo de atividades, vamos chamar assim, em linguagem figurada, um bocadinho de agricultura familiar, pesca familiar, que vai dar ali sustentabilidade a um conjunto de famílias e a um conjunto de atividades, que é a hotelaria e a restauração. Depois, além das pescas, ainda bem que referiu isto da costa e do Atlântico, não nos podemos esquecer, eu já toquei nele, que é o Porto de Sines. O Porto de Sines é determinante para o país e é determinante para a região. Eu acho que o Porto de Sines tem sido, e bem, nos últimos anos tem crescido, estamos a crescer e ainda bem que estamos, mas temos que olhar muito a sério para o Porto de Sines. Eu há muito poucos meses atrás, daqui a pouco quase há um ano, estive na Holanda, entre Amsterdão e Roterdão, em Delft, mas Roterdão é um mundo daquilo que é um ponto logístico do mundo enquanto o conhecemos comercial. Sines, a informação que eu tenho, eu não sou propriamente um conhecedor aqui com uma linguagem técnica, enfim, da navegação, mas a informação que eu tenho é que os grandes navios têm excelentes condições para chegar ao Porto de Sines. Aliás, a informação que eu recebo dos operadores económica é essa mesmo. E as pessoas não sabem, por exemplo, a Direção Regional tem aqui funções delegadas da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, porque é a Direção-Geral, é o tal organismo central que tem esse diálogo com os nossos organismos, com os organismos internacionais e, sobretudo, com a Europa, com a Comunidade Económica Europeia. A Direção Regional tem uma função atribuída de controlo dos produtos vegetais e de origem vegetais que entram e saem, ou seja, exportados ou importados e que passam pelo Porto de Sines. E neste momento, muitos produtos alimentares, estamos a entrar num período quente, por exemplo, muitos dos citrinos que vêm para a Europa e para o sul da Europa estão a passar pelo Porto de Sines. Vão depois para a Espanha, para a França, para a Alemanha. Citrinos que vêm de onde? Vêm de outras partes do mundo, no Mediterrâneo, são produzidos, como nós sabemos, está a fim da época dos citrinos, são produzidos no período do inverno, fim do outono e prolongam-se até o início da primavera. A partir daqui vêm da África, por exemplo, da África do Sul, da Argentina, da América Latina, entram no Porto de Sines e isso é uma mais-valia importante para o Porto e é um negócio extremamente importante para o país. Eu estou a falar de uma franja muito pequena, que são os produtos alimentares, os vegetais de origem vegetal, produtos vegetais e de origem vegetal. Mas é toda uma dinâmica que o Porto de Sines pode criar e porque tem condições, e isso dizem os operadores económicos, depois navios de grande porte chegarem ao Porto de Sines, criar, e não digo roubar, porque a gente não rouba, mas estamos... Não é uma guerra comercial, mas é uma atividade onde temos, obviamente, outras entidades competitivas ao lado, outros setores ou outros locais, neste caso, outros portos que querem competir com o Porto de Sines. Nós temos que criar condições para que o Porto de Sines tenha essa mais-valia para nós, como riqueza que é. Podemos dizer assim, está bem, mas vamos criar mais movimento. Eu lembro-me disso há bocadinho, nós paramos em qualquer sítio naquela zona da Holanda, entre Amsterdão e Roterdão, e olhamos para uma rotunda, em cada 5 ou 6 veículos são 3 ou 4 tiros. Poder-me dizer assim, está bem, depois há poluição atmosférica. E as massas de ar não trazem para cá a poluição? É que as massas de ar não ficam concentradas na Holanda. E, portanto, eles preocupam-se com certeza com essa situação. E nós também nos preocupamos. Mas é assim, estamos na Europa e as massas de ar são transportadas para todo o sítio. Portanto, como eu disse, temos que ser competitivos, temos que criar mais valias. Isto é um país que tem que usar os seus, vamos chamar-lhe assim, os seus recursos naturais, e aquele é um recurso extraordinário. Estamos ali a fazer um investimento e temos que continuar com ele. Portanto, além da pesca, o Porto de Sines, enquanto interposto comercial de produtos vegetais, de origem vegetal e de origem animal, é muito importante para a economia do país. E a pesca, obviamente, também. Podem as direções regionais de agricultura e pesca ser a ponte entre a definição das políticas e os agricultores? Estes serviços estão muito próximos das regiões e das suas gentes. É benéfica esta proximidade?
se não fosse benéfica, nós não sabíamos a nossa história. A história das Direções Regionais de Agricultura, que foram dos primeiros organismos desconcentrados do Estado, foi essa mesmo. Portanto, não são organismos que definam as políticas, são organismos de execução. E ao serem de execução estão próximos dos agricultores. Eles têm que executar um conjunto de, vamos chamar-lhe assim, de tarefas para que se implementem as políticas que me referiu agrícolas, que se implementem um conjunto de atividades agrícolas que necessitam, enfim, por determinações de outras entidades a nível central, que determinam que sejam executadas esse conjunto de tarefas até no âmbito da fiscalização, e eu diria mais até no âmbito do licenciamento, quer do licenciamento da atividade pecuária, o que existe na atividade agrícola, quer no licenciamento, quer nos estudos de impacto ambiental, quer no âmbito da Reserva Agrícola Nacional. Portanto, os serviços regionais, como disse bem, regionais, têm muito essa ligação com os empresários, com as pessoas que fazem a atividade agrícola, porque de facto são eles que fazem interlocução, são eles que estão no campo para fazer a execução, não são eles que muitas vezes definem, porque isso é definido centralmente, o conjunto de medidas, mas depois têm que executá-las de acordo com o que é definido centralmente, e portanto é a mesma coisa que um árbitro pode não definir, vamos dizer, uma linguagem mais desportiva, as regras do jogo, mas é um bocadinho ele que depois atua no campo, que trabalha no campo. Bem, mal ou pior, quer dizer, às vezes corre menos bem, outras vezes corre melhor. Mas de qualquer forma aqui é a mesma coisa, não sendo um árbitro, é algo que está, porque não é árbitro, que é no sentido de ajudar a produção, mas tem que, é evidente, executar um conjunto de práticas e tarefas que vêm definidas do ponto de vista de organismos centrais. E por isso a proximidade com os empresários agrícolas, com os agricultores, é muito grande. Dr. José Godinho Calado, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, muito obrigado por estar presente neste Momento Agro sobre agricultura, pescas e desenvolvimento rural e a importância dos serviços no território. O Momento Agro está todas as quintas-feiras na DNFM e em podcast nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. O meu nome é Luís Matias e marcamos encontro para de hoje uma semana. Até lá.